Olá, meu nome é Gabriel Martins de Moraes, da turma de terceiro ano de comércio. E eu vou estar apresentando aqui esse trabalho, a disciplina de português. O título aqui do meu trabalho é Interesse e o Fracasso no Aprendizado. Eu vou estar aqui falando, sobre alguns tópicos aqui que me interessaram, no livro que a gente usou para leitura dirigida, o Você Sabe Estudar. Bem, os tópicos aqui que eu vou elencar, que foram os que mais me chamaram a atenção, alguns tópicos do capítulo 5, técnicas para entender a matéria. O tópico 1, ele vai estar tratando aqui, se acho que posso, posso. Se acho que não, fracasso. O tópico 2 vai estar tratando aqui do assunto aqui de se acho interessante, aprendo. E acho chato, não. O tópico 3 vai estar abordando aqui o tópico que se refere à virtude que se encontra, no erro. Bem, aqui iniciando, no tópico se acho que posso, posso. Se acho que não, fracasso. Aqui a gente pode observar bastante que o nosso psicológico, a nossa vontade de querer aprender ou mesmo da gente se achar competente em determinado assunto vai estar influenciando o modo como que a gente recebe isso, o modo que a gente capta isso pra gente. Ou seja, vai estar falando aqui que somos muito influenciados pelas nossas próprias expectativas e atitudes. Esse tópico aqui também vai tratar muito sobre o talento versus o esforço. O talento em si, ele pode se equiparar ao esforço ou mesmo ser superior. Esse tópico aqui ele vai abordar que o talento em si, ele é algo, uma dádiva, uma coisa muito boa. Mas se você não trabalhar ele, se você não usar esse talento, com o tempo você vai desperdiçá-lo e você não terá retorno. Portanto, devemos estar polindo sempre o nosso talento e usando ele mesmo, para que ele seja útil, não somente uma coisa que a gente pode se vangloriar de ter. Outra coisa que é apontado nesse tópico é que a organização ela é muito importante. Quando você quer iniciar uma atividade, determinada atividade, você vai iniciar com aquela motivação de que sim, eu vou realizar essa atividade. Mas se você não se organizar, você pode usar esse tempo, você vai acabar usando esse tempo de motivação para acabar se organizando naquela hora ali que você está iniciando a atividade. Então aquele gás vai ser perdido. E quando você acabar essa organização, você não vai ter energia nenhuma para repetir esse esforço e realizar o que foi feito na organização. Então é uma coisa assim que tem que ser trabalhada de antemão. Ok, agora aqui partindo no segundo tópico, vamos estar aqui abordando aqui o se acho interessante, aprendo, e acho chato, não. Aqui também, novamente, vamos estar trabalhando muito o nosso psicológico em relação a um determinado conteúdo que a gente está abordando, e o fato de a gente estar interessado em determinado conteúdo vai nos dar aquele gatilho de procurar aprender mais sobre ele. Você estando interessado, obviamente você vai querer entender mais sobre aquilo. Por exemplo, uma série que você está assistindo, você está gostando muito, você está devorando aquela série, mas você não está entendendo aquilo. Você vai muitas vezes procurar vídeos nas mídias sociais sobre teorias para que você possa estar por dentro sobre o que está acontecendo naquela série. É um exemplo. Bem, outra coisa, o interesse aqui ele vai estar chegando aqui com uma essência, algo que é contagioso, através de diferentes ações, como o diálogo, mas é muito interessante, pois se a gente não tem interesse em química, por exemplo, e a gente vê que a gente precisa aprender determinado conteúdo que tem nessa matéria, então a gente pode
escorar em alguém que gosta muito de química. E de vez em quando a gente pode se pegar até gostando de alguns aspectos da química, o que vai consequentemente fazer com que a gente se sinta mais interessado nesse universo que é a química. E aqui, né, quando a gente tem interesse, peguei essa parte do livro, né, que o que vai acontecer? Nosso raciocínio vai se tornar mais claro sobre aquilo, eu vou compreender o assunto com mais profundidade. Quando eu tentar me lembrar, as ideias serão mais precisas. E quanto mais sei sobre o tema, maior será a minha curiosidade. De fato, eu vou querer saber mais. Isso tudo porque as coisas interessantes que para nós são interessantes, elas vão sempre estar na eu gosto de chamar de primeira página da cabeça. Você vai pensar, você vai tentar puxar algum conceito desse seu interessante, ele vai estar na primeira página, você vai lembrar muito facilmente. Então o raciocínio vai ser mais rápido e consequentemente mais claro, mais profundo também. Agora aqui falando sobre o próximo tópico, né? Sobre a virtude estar no erro. A virtude vai estar no erro justamente porque é aquela coisa poética, né? De que você aprende errando, o erro é uma coisa que vai estar te mostrando o caminho certo. É bem por esse rumo mesmo. Eu tomei a liberdade, né, de pesquisar um pouquinho sobre essa virtude no erro. E eu encontrei aqui uma fala aqui do senhor Charles Dickens, que fala uma coisa aqui muito interessante, né? Cada fracasso ensina ao homem algo que ele precisava aprender. Então aí é literalmente isso, né? Aquilo que a gente busca para a gente realmente aprender verdadeiramente, a gente tem que rever aquilo. Nós temos que rever. E o erro ele vai estar dando essa oportunidade para a gente, da gente analisar e corrigir nossos erros, para que a gente reveja determinado assunto e a gente vai aprender mais sobre aquilo. Porque justamente, né, a repetição ela leva à perfeição. E com os erros, a gente vai estar corrigindo nossos erros, vai estar repetindo todo o processo de estudo e vai ser uma espécie de repetição. Então, nosso conhecimento vai se aprimorar. E é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Agradeço aí por terem ficado até o final e é isso.